Em primeiro lugar, esta reunião digital, SPAP 2021, resulta da época de pandemia ainda em que vivemos. E porque a data de 29 de maio é que nós tínhamos previsto, precisamente nessa data, a realização do nosso nono Congresso de Alergologia, da SPAP, que era nos dias 27, 28 e 29, e, portanto, resolvemos substituir um dos dias, o 29, por esta reunião digital. Embora não se trate de uma reunião temática, dado que nós estávamos, quando pensámos em adiar o Congresso, que foi aí em dezembro, em que estávamos numa subida, digamos, numa maré alta desta pandemia, que era previsível, mas que foi ignorada por muitos, o que permitiu realmente termos tido o pico a nível de mortes e de casos graves. Realmente, atendendo a isso, nós quisemos dar uma certa ênfase ao tema Covid e alergia, porque nós éramos inundados todos os dias pelos meios da comunicação social, particularmente a nível dos meios audiovisuais, por notícias só de números, muitas vezes pessoas que eu chamo às vezes papagaios da comunicação, que opinavam sobre tudo e sobre nada, sem qualquer conhecimento científico de base para tomar posições, e isso levou a uma certa confusão perante as pessoas, quando o que nós deveríamos fazer era exatamente termos uma comunicação mais objetiva, simples, entendível pela literacia do público que nós temos a quem nos deveriam dirigir, e, simultaneamente, digamos, orientar caminhos e não aumentar um pouco mais a confusão. E, infelizmente, tivemos muitas situações em que as resoluções foram mais políticas do que científicas e isso realmente levou as pessoas a andarem um pouco perdidas. Precisamente por isso, na altura, eu pensei que, embora isto não fosse uma reunião temática, que nós costumamos também ter uma reunião temática, como se sabe, sempre em fevereiro, mas este ano não a fizemos, dado a época em que estamos, mas pensámos exatamente que embora não sendo uma reunião temática, ela deveria conter, digamos, grande parte de temas relacionados entre o SARS-CoV-2 e as doenças alérgicas. E assim, praticamente, 2/3 do programa são relativos às relações entre exatamente o vírus e as doenças alérgicas. E depois o outro terço são problemas que são de interesse da nossa área, particularmente a prevenção da alergia, o problema do eczema, como hoje é considerado provavelmente a porta de entrada da doença alérgica, muitas vezes associado ou não à primeira alergia mais frequente no bebê, que é a alergia às proteínas do leite de vaca, e muitas vezes, e hoje há estudos que demonstram que muito provavelmente essa doença, a dermatite atópica, é devido a uma alteração da função barreira, muitas vezes com alterações até de um gene da filagrina, e que, na realidade, leva a que a barreira se torne permeável, inclusive a determinados alergenos, que, através da pele, podem vir a dar sensibilizações a nível de respiratório, portanto, alergia respiratória. E entramos naquilo a que nós chamamos a marcha alérgica, ou seja, a criança começa, nos primeiros meses de vida, por ter geralmente uma alergia alimentar que se pode acompanhar ou não de uma dermatite atópica, ou uma dermatite atópica, que pode haver ou não fatores de alergia alimentar. À medida que a criança vai progredindo na idade, habitualmente esses sintomas cutâneos e gastrointestinais vão diminuindo e, por contrário, vão aumentando as alergias respiratórias, particularmente a asma e a rinite. E é isto que nós habitualmente apelidamos de marcha alérgica ou marcha atópica. E, digamos, em termos teóricos, e já alguns trabalhos científicos também apontam nesse sentido, nós pensamos que, eventualmente, se estivermos a prevenir a dermatite atópica, possivelmente estamos a fechar um pouco mais essa porta de entrada e possivelmente que a porta de saída, que vai ser as doenças da alergia respiratória, serão muito menos prováveis se nós, digamos, logo na fonte, com medidas adequadas, quer preventivas, quer de tratamento precoce
e correto de conseguirmos evitar essa progressão que eu referi. Portanto, vamos ter exatamente um simpósio sobre a dermatite atópica, a mancha alérgica, se ela será uma realidade, e se for uma realidade, se ela é uma fatalidade. Sou eu que vou até apresentar esse tema, e depois teremos realmente como é que se pode fazer a sensibilização a nível respiratório através da pele, e um outro colega falará precisamente sobre os déficits da filagrina e também sobre a parte do microbioma cutâneo, que hoje é muito importante, não só a nível intestinal, respiratório. Cada vez mais nós sabemos que a microbiota é importantíssima digamos assim, no balanço, no equilíbrio dos mecanismos e, digamos, as alterações dessa microbiota, chamada disbiose, pode levar realmente a alterações que facilitam o desenvolvimento ou a progressão e o agravamento da própria doença. Depois vamos ter mais 3 mini-simpósios, todos relacionados com a parte da prevenção da alergia às proteínas do leite de vaca, da alergia no geral também. Vamos ter que vamos falar essencialmente sobre a importância dos HMOs, chamados oligossacáridos, que funcionam como prebióticos e que existem no leite materno, e que os leites adaptados e hidrolisados tentam ter esses oligossacáridos mais parecidos com os do leite materno. E depois vamos ter um painel de debate, digamos assim, porque vários trabalhos ao longo dos últimos 30 anos têm apontado que nas crianças de alto risco alérgico, a utilização de leites hidrolisados, quer dos parcialmente, quer dos extensamente hidrolisados, poderiam ter um papel importante na prevenção da doença alérgica nessas doenças de alto risco alérgico. Há imensos estudos a demonstrar que isso é verdade, inclusive é um estudo que é o estudo mais prolongado que se conhece e que foi feito a nível governamental, portanto, sem apoio da indústria farmacêutica, portanto, um estudo independente, que é o estudo Gini, que foi feito ao longo de 30 anos, onde demonstrou que esse papel preventivo de certas fórmulas de leites parcialmente hidrolisados eram idênticos até a algumas formas de leites totalmente hidrolisados, quer no que diz respeito à alergia às proteínas do leite de vaca no surgimento precoce, quer no aparecimento da dermatite atópica, quer muito mesmo ao longo no aparecimento da asma. Contudo, há outros estudos que surgem exatamente dizendo o contrário, que não têm qualquer efeito, mas, de qualquer das formas, isto levou até que as academias, quer a americana, quer a europeia, levassem a conter nos seus guidelines que se deveriam usar as fórmulas parcialmente hidrolisadas, particularmente certas formas que tinham demonstrado essa eficiência nas crianças de alto risco alérgico. Isto, como lhe disse, tem cerca de 30 anos. Ultimamente surgiu aquelas chamadas evidências das conclusões das revisões de meta-análises da Cochrane, em que, servindo-se de inúmeros estudos, chegaram à conclusão que praticamente não havia uma grande diferença entre utilizar ou não utilizar os leites parcialmente ou extensamente hidrolisados em relação à prevenção da doença alérgica. Isto, como digo, é extremamente discutível, inclusive os trabalhos que foram feitos, as meta-análises, são trabalhos que utilizam metodologias diferentes, que muitas vezes a seleção dos doentes é de uma forma diferente e, portanto, tudo isso é muito difícil tirar conclusões. E como é um tema que está em grande discussão, em que se propõe até, possivelmente, alterar os guidelines dessas academias, nós pensámos que seria interessante fazermos digamos assim, um bate-papo, onde haverá um dos preletores que vai falar nos prós da utilização deste tipo de leites e outro nos contras. Eu vou estar a moderar essa mesa e pensei até a fazer 4 ou 5 perguntas de início sobre a assistência
que como é óbvio é à distância, de quando é que utilizam, quando é que não utilizam, se acham que têm esses efeitos, se não têm esses efeitos, para ver qual é, antes de iniciarmos a discussão, digamos, o consenso que os pediatras têm sobre este assunto. E depois, no final de ouvirem os pós e contras, vou fazer exatamente o mesmo inquérito, a ver se as pessoas mantêm a opinião, depois de ter ouvido os elementos a favor e contra, de manterem a situação que já era a prática corrente, ou se eventualmente modificariam a sua posição. Vamos ter exatamente um outro mini simpósio que é sobre a alergia às proteínas do leite de vaca e os distúrbios funcionais gastrointestinais, que é não só alergia às proteínas, mas pode ter outras manifestações, muitas delas como fepais, etc., são muitas vezes mais graves do que a própria alergia e de, digamos, duração muitas vezes superior. Quanto à parte digamos, do tema principal, como eu lhe disse, que era as doenças alérgicas e a Covid, nós vamos ter um painel sobre vacinas anti-Covid, os tipos de vacinas que dispomos, quais são os seus mecanismos de ação, quais são as suas contraindicações. Vamos ter um tema sobre alergia, precisamente em relação às vacinas, e até vem um colega nosso espanhol que nos vem falar sobre a alergia, digamos, escondida, que pode existir nas vacinas, que é em relação ao polietileno-glicol, que existem muitas das vacinas e que há muitos doentes alérgicos, estes muitos é sempre em número diminuto em relação à população, mas que há doentes que têm alergia ao polietileno-glicol e, portanto, têm contraindicação para fazer vacinas que contenham este elemento, digamos, na sua composição. Já existem, ele vem exatamente apresentar os resultados, porque já existem testes cutâneos para fazer o teste das pessoas que têm alergia e já é específico em relação a este componente empírico, portanto, de fácil execução e possivelmente que isso, naqueles doentes que tenham tido alergias alimentares graves ou medicamentosas, em que inclusive há determinados polissorbatos em determinados alimentos, particularmente na alimentação pré-confeccionada, e tudo isso às vezes pode levar a reações cruzadas precisamente com este polietileno-glicol. E, portanto, daí realmente ser um passo importante para, quando houver suspeita disso, a pessoa, antes de levar a vacina, a fazer estes testes para saber se é alérgico ou não a esse componente e, no caso de ser, tentar arranjar vacinas que não contenham na sua composição esse constituinte, de forma a não correrem o risco de fazer um choque anafilático que, se não for devidamente e rapidamente controlado, pode conduzir à morte. Depois, em relação a outros temas, teremos uma dermatologista pediátrica que vai nos apresentar o ponto de vista da dermatologia dessas alterações cutâneas na doença, e depois teremos uma pediatra, que é a diretora do Serviço de Infecto da Estefânia, onde vai transmitir a experiência que eles tiveram precisamente da Covid na idade pediátrica. E depois vamos ter então mais dois painéis, um que é da relação da asma com o Covid, se a asma será protetora, se será um fator agravante. Habitualmente, nós sabemos que os doentes que têm asma habitualmente não correm maior risco, desde que a doença esteja devidamente controlada, de ter Covid, do que outros, e as complicações não são maiores do que as pessoas que não têm a doença. Contudo, é sempre importante passar a mensagem que se torna necessário que aquela medicação que os doentes encontram a fazer, chamada medicação preventiva ou de fundo, seja mantida e muitas vezes até aumentada, de forma a manter uma proteção maior desses doentes, no caso de serem infectados, e que isso permita ter uma doença ligeira e não moderada ou grave, particularmente naqueles doentes que têm asma grave, que realmente a asma é uma doença de risco e esses doentes particularmente, simplesmente em pediatria, felizmente,
isso representa cerca de 3 a 5% dos doentes, é uma percentagem diminuta, o que não impede que não haja um cuidado especial em relação a essas crianças. E depois tem-se posto também muito em discussão o papel de determinados medicamentos, particularmente os corticoides inalados, os antileucotrienos, e aparecem estudos desde dizer que até eles atuam como são anti-inflamatórios, embora uns atuam por uma via e outros por outra, mas há estudos que demonstram que as pessoas que se encontram sob esse tipo de terapêutica estão menos suscetibilizadas a apanhar a doença e, no caso de apanharem a doença, estão mais protegidos, porque a ligação que se faz do SARS-CoV-2 aos tais receptores da ACE2 está mais protegida, e daí haver uma forma mais ligeira da doença e a evolução para casos moderados ou graves ser menor. A imunoterapia específica também foi uma situação que se pôs muito se devia ser interrompida durante a pandemia ou não. Hoje em dia está abandonado e, portanto, as pessoas devem continuar a fazer a sua imunoterapia segundo os moldes habituais. A única coisa que tem acontecido ultimamente é que, para evitar as idas aos centros de saúde ou aos serviços hospitalares, estão-se a optar mais para as vacinas sublinguais do que as injetáveis, porque permite o tratamento ser feito no domicílio. E pronto, isto, em termos gerais, é o que nós esperamos desta reunião digital SPAP 2021. Na primeira, tivemos uma ótima novidade e, quanto às nossas expectativas, tivemos cerca de 300 e tal participantes e, portanto, esperamos que nesta, pelo menos até agora, as inscrições existentes apontam também nesse sentido, que vamos ter igual número até ultrapassarmos esse número de participantes, embora não seja pessoal, mas a nível do ecrã.